Tá começando mais um episódio do Solta Esse Fio, um podcast sobre experiências, brisas, histórias de vida e o que mais acontecer durante a semana. Eu sou o Henrico. E eu sou a Jade, e o fio dessa semana é faculdade. Lembrando que a ideia aqui é a gente tá numa conversa descontraída, entre amigos. Imagina que você tá no fumódromo da balada, tendo aquela conversa que é ao mesmo tempo reflexiva e brisada, que você não entende muito bem o que tá acontecendo. Esse é o clima, entendeu? Pode ser a mesa de um bar também, pode ser fumando tomando um café da tarde. Aí você escolhe e me conta qual o climinha que você tá imaginando aí que a gente tá juntos nessa conversa, certo? E hoje a gente vai falar sobre faculdade. A ideia aqui é a gente questionar, né, sobre a ideia da faculdade, de que fazer uma faculdade é o único caminho para você ter sucesso, que terminou a escola, a primeira coisa que você tem que pensar é a faculdade, toda essa pressão da escolha de você Desesperador. fazer uma faculdade. Então hoje a ideia aqui é a gente refletir um pouco sobre tudo isso, falar as nossas percepções, as nossas experiências e quem sabe ajudar você aí do outro lado que tá um pouco em pânico, sem saber direito o que fazer, ou porque acha que já tá velha demais pra fazer uma faculdade e isso não existe, você vai ouvir sobre isso mais pra frente, né, meu amor? Exatamente. Ainda mais que eu falo por experiência própria, a minha foi bem conturbada, foi bem esquisita. Eu comecei exatamente nessa pilha de que tem que fazer uma faculdade. Não existia outra opção, não existia um universo do qual a gente não fizesse faculdade. Isso era fora de cogitação e isso já te acompanha muito antes da faculdade. Isso já vai Com desde o certeza. colégio, antes do colégio até do fundamental. Então já fica aquela pressão do estudo, aquela pressão no colégio, aquela pressão depois para você escolher e aí a pressão vai aumentando. No meu caso, eu acabei fazendo duas faculdades, as duas implorando para sair, praticamente, porque não gostava muito do ambiente. Da primeira eu gostava mais do ambiente, mais do que da faculdade, tanto que quase me fez desviar do caminho aí da faculdade, praticamente desviou, depois contar Fazendo mais. faculdade não pela faculdade, E mas pelo aí bar. foi bem nessa pegada. Aí a segunda já foi mais porque eu queria, também já tava mais maduro, já tava mais consciente das ideias e tal, já trabalhava também, ajudou bastante. Uma coisa só facilitou, porque desde muito novo a galera já falava que eu era meio que das exatas, bem nerd, sempre fui um nerd que sentava na primeira fileira e estudava e ia bem e tal. Não era muito estudar em casa, mas estudava na aula, fazia os exercícios tudo, e a galera pedia ajuda pra estudar. E na minha cabeça tava muito claro que ia ser engenharia, porque eu ganhava aqueles Dinheiro. presente que minha mãe comprava umas cartilhazinhas, que vinha uns negocinho de madeira pra você montar. Tomava muita bronca de ficar desmontando tudo quanto é coisa. Uma vez minha mãe ganhou um DVD e eu fui desmontar o DVD e eu fui tirar o vidro dele, aí eu fui forçar pra tirar o vidro, rasguei meu dedo, tem até hoje cicatriz aqui, né? Estourei tudo, não conseguia montar de volta, sobrava peça, então era uma confusão, mas eu acreditava nessa visão de eu ser das exatas. Não que mudou, mas mudou o curso. A gente vai entrar mais em detalhes depois. Como foi essa experiência de ter que escolher um curso, ter que fazer ou não fazer uma faculdade, também teve essa pressão, teve esse faz faculdade, faz Ai, faculdade. sim. Um pouco pela minha família, mas muito por mim. Eu entendia que eu tinha que fazer uma faculdade porque eu era uma das poucas pessoas da minha família que tinha essa oportunidade de fazer uma faculdade. Tipo, o meu pai tinha falecido fazia pouco tempo e com o dinheiro que ele deixou de pensão, se tornaria viável pagar uma faculdade. O que antes era uma coisa que a gente não tinha muita certeza se ia ser possível ou não. A ideia do meu pai era que a empresa que ele trabalhava antes ia meio que subsidiar uma parte do meu curso, mas aí ele faleceu, tá? E o dinheiro da pensão dele tornava isso possível. Então, meio que não tinha escolha. Eu ia ter que estudar, porque esse era o sonho da minha mãe, esse era o sonho do meu pai, e porque eu entendia que se eu não fizesse uma faculdade, meu destino ia ser, sei lá, o mesmo dos meus pais. Ou eu ia trabalhar numa fábrica, ou eu ia ser doméstica. Não que tenha algum problema com essas profissões, mas o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse limpinha no escritório. Nossos pais colocavam um certo terror em cima disso, tipo, não quero que você tenha a vida que eu tenho e tal. Exatamente. Então rolou essa pressão. Como minha mãe foi embora pro interior e eu fiquei morando sozinha em Mauá na época, mas eu ia muito pra São Paulo porque trabalhar e tal. Eu comecei a tentar descobrir que tipo de faculdade ou qual faculdade eu ia fazer. E aí inicialmente a pressão era pra fazer a faculdade de secretariado executivo, né? Imagina, consegue me imaginar como secretária? Não. Não, não, tanto que não aconteceu, ainda bem, mas eu cheguei a fazer o vestibular, a prestar vestibular para essa faculdade, porque a minha prima fazia secretariado executivo e a minha família meio que, tipo, a minha mãe entendia, e a minha prima também já tinha falado que ela trabalhava na Mercedes e ela tinha a oportunidade de tentar me colocar lá dentro para fazer um estágio, alguma coisa assim. Então meio que acabou sendo uma decisão e uma escolha prática, uma escolha mais por um emprego garantido, ou uma empresa boa, coisas que geralmente também às vezes passam muito na cabeça das pessoas no dia a dia, de tipo, vou fazer uma faculdade, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, porque paga bem, porque vou ter um bom emprego e Ah, tal. é a trindade, né? Que é medicina, engenharia e direito. Eu queria fazer a faculdade, porque fazendo a
faculdade eu ia ficar em São Paulo, minha mãe ia embora pro interior, então eu ficava aqui. E aí eu passei no vestibular de secretariado, mas eu meio que acabei desistindo de fazer a faculdade de secretariado e fiquei 6 meses sem fazer faculdade. Quando eu acabei decidindo por uma nova faculdade, eu decidi pela publicidade, porque na minha conta, de alguma maneira eu fui pesquisar, fui entender, era uma área que era mais descolada, entre aspas. Então era uma área em que eu ia poder trabalhar de segunda a sexta-feira, que essa era uma coisa que eu queria muito que fosse a minha realidade, porque antes, os trabalhos que eu tinha tido antes, eu trabalhei no MEC por um período curto de tempo, e eu queria muito ter uma vida, né, entre aspas. Então eu queria trabalhar de segunda a sexta-feira para poder aproveitar e curtir o fim de semana. Esse era meio que o meu sonho. E aí, estudando as opções, eu me achava muito burra, então eu primeiro não tentei nenhuma faculdade pública, porque eu achava que era completamente impossível de eu passar, e achava que as outras áreas também eram áreas que, tipo, não se encaixavam comigo. E aí, por eliminação, e porque todo mundo sempre falou que eu era muito comunicativa, eu falava demais, porque você fala muito, porque você fala demais, porque não sei o que, eu acabei indo pra comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Assim, 6 meses depois da escola. Então, eu ainda achei que comecei tarde a faculdade, porque eu fiquei 6 meses fazendo um estágio, trabalhando numa empresa de desenvolvimento de software. Só que era tipo um escritório que trabalhava eu e meu chefe. Ele era o cara que fazia os sites e a gente tinha meio que um portal de EAD e a gente fazia, tipo, instalava esse software de ensino à distância para as empresas que compravam, meio que cobrava mensalidade disso, e eu fazia o acompanhamento desses clientes. E aí a gente começou, nesse emprego eu comecei a trabalhar com Google AdWords, na época que estava meio que nascendo no Brasil. E aí isso também me ajudou e me incentivou a continuar com a decisão de fazer publicidade. E aí eu fui fazer publicidade. Foi assim, tipo, decidi porque não quero trabalhar de fim de semana e todo mundo fala que eu falo demais e eu já tô começando a me envolver um pouco aqui com publicidade nesse meu trabalhinho. Então eu preciso ganhar dinheiro, esse é um mercado que tem muita vaga na época, né? 11 anos atrás. Tinha muita vaga, tinha pouca gente, tinha muito espaço. E aí eu falei, é isso aqui que eu vou fazer. Isso é engraçado porque, tipo, meu pai, ele tem uma história muito estranha. Ele fez faculdade, mas nunca trabalhou na área. Minha mãe tinha feito faculdade, eu sabia disso, mas ela fez, inclusive, coisa que a gente vai ainda falar sobre isso hoje. Ela fez com 32 anos, então fez depois dos 30 anos. E eu não sabia, fazia ideia do que ela tinha feito de faculdade. A gente conversava sobre muita coisa, mas eu tinha zero interesse em faculdade. Eu era aquele jovenzinho rebelde que queria ser revoltado com o sistema, ingênuo e não sabia com o que se revoltar. Eu ficava se revoltando com coisa aleatória. Eu falava, não, me recuso a fazer faculdade. Se for pra fazer, vai ser só pra entregar o diploma com a minha mãe. Só que em casa não tinha essa opção. E pra gente não tinha essa opção de não ser pública. Não tinha nenhuma. Se a nota média da escola era 5, era 6, a nossa era 7, era 8. Então, tipo, era bem puxado e ela cobrava bastante isso de ensino, de estudo, porque o que ela recebeu, o que ela viu na família dela, porque ela é da primeira geração da família a fazer faculdade, né? Então, ela viu aquilo que realmente mudou a vida dela. E então ela queria que isso fosse o mesmo pra gente. E a gente não tinha grana pra fazer faculdade paga. E tinha eu e a minha irmã mais velha, Amanda. Então não tinha opção. Tinha que ser na pública. Senão a gente tinha que se virar. Se a gente quisesse fazer faculdade, a gente pagava. Só que pra minha mãe, a pública era ou é ou é. Não tem escolha. E aí a gente estudava bastante. A gente entrou numa escola que qualquer dia, quando a gente for falar também de outros temas de escola, eu tive uma escola bem peculiar de colégio. Já contei pra Jade. É bem traumas e torturas, mas aprendi muito nessa escola. E eu tava com essa visão, né, de fazer faculdade, fazer engenharia, tanto que na época eu ainda tinha aquele sonho mais infantil. Eu tinha dois, na verdade, né? Ou era ser piloto, que caiu por terra muito rápido, quando eu descobri que o fato de eu usar óculos já me atrapalharia nessa questão. Não sei se hoje em dia ainda é assim. E outro, como eu era nerdzinho, gostava de jogo, ir pra alguma coisa de jogos. E aí, na época, eu queria fazer engenharia, achava que queria fazer engenharia, e ainda tinha que ser engenharia aeronáutica. Uau. Então, primeiro ano, assim, no terceiro ano do colegial, eu prestei ITA e engenharia aeronáutica na USP. E aí eu fui bem na primeira fase da USP. Na segunda fase, eu meio que dei uma esculhambada, assim, não fui mal, mas como teve uma prova lá que coincidiu com a do ITA, e aí depois eu também meio que abri mão, porque era muito difícil, e depois eu descobri que com os professores corrigindo eu poderia até ter passado, e eu fiquei meio que nesse limbo, acabei não passando em nada. Fui fazer cursinho, já trampava na época, consegui bolsa no cursinho,
então praticamente não pagava cursinho, pagava bem pouco, era mais material. Daí eu fui pro cursinho, e aí depois do cursinho eu acabei indo para sistema de informação. E seguindo toda a questão da pressão da vida inteira, consegui passar na USP, passei em sistema de informação, e quando eu passei, que eu descobri que a minha mãe tinha feito esse curso. E ainda foi uma coisa engraçada, porque eu já tava meio assim, puta, acho que não é engenharia, eu já tava com essa dúvida, porque eu já tava trabalhando, fazendo uns freela, igual que você comentou de site, eu saí em tudo quanto é canto, assim, era professor, era padaria, era comércio, você precisa de um site? Esse aqui é um site, esse aqui é um site. Eu era o maníaco do site, eu do nada, você tomava um susto, eu brotava, quer um site? E aí, saía enchendo o saco de todo Saía mundo. do bueiro, você não sai. E já fazia uns freelazinhos, já fazia umas coisinhas, já ganhava uma grana tal com isso. E isso foi aumentando, e aí na hora eu pensei, putz, minha família inteira acha que eu vou ser o engenheiro, que eu vou passar na Poli, que é a faculdade da USP de engenharia. E aí o que eu fiz? Quando você se inscreve pra USP, ele tem um período até que você pode trocar. Eu troquei sem falar pra ninguém. Eu tinha me inscrito em engenharia, troquei, não falei pra absolutamente ninguém que eu tinha trocado. Eu acho que talvez eu comentei com a minha mãe, mas não foi na época, foi depois, que eu lembro que deu treta, que ela ficou bem chateada de eu não ter incluído ela Como nessa assim decisão. você não vai ser engenheiro? Foi mais de eu não meu ter Deus. incluído ela na decisão. Quem ficou meio puto assim foi mais meu pai e minha madrasta. Mas eu não ligo muito pra essas opiniões assim, nesse sentido de que, ai, como você fez isso, sabe? Era a minha vida. Pelo menos eu tinha esse mínimo de visão. Já que eu vou ter que escolher uma coisa pra fazer uma faculdade que é longa, que demora um tempo, e ter que trabalhar nisso, eu já não me via mais como essa pessoa potencial engenheira. Eu tava bem longe disso. Ainda E bem aí, que você teve força pra tomar essa decisão sozinho, né? foi meio que no escuro, né? Foi isso que foi fácil. Não foi uma coisa que eu tive que abrir pra minha família e depois tomar. Eu tomei, e depois tanto que eu tomei essa decisão, não avisei pra ninguém, mudei as opções lá, né? Você nem lembra como é que era isso direito, mas lembro que você entrava lá no site da FUVEST e você mudava lá as opções. Aí eu mudei. E aí depois que eu mudei as opções, quando eu passei na primeira fase e passei na segunda fase, a minha família ainda achava que era engenharia. Tanto que na época meu pai e minha madrasta falaram, ai, você passou na Poli. Eu falei, então, Não foi. não foi na Poli. Foi sistema de informação. E ainda para ajudar, é num campus que chama EASH, que é da USP Leste. Não é USP Leste, igual o pessoal fala que fica lá no Butantã. É a USP Leste mesmo, que fica na Zona Leste, fica quase no aeroporto de Guarulhos. A gente brincava que era o Instituto Xavier, porque era caindo aos pedaços, era um antigo aterro sanitário, e quando a gente foi fazer a visita lá, eles davam um panfleto mostrando os prédios que tinha, e tinha prédio que tava lá no panfleto que não existia, que literalmente não existia, era só um bloco quadrado assim que eventualmente eles iam construir alguma coisa. E a galera falava que só dava aula na USP, lá na EASH, na USP Leste, os professores que não podiam ser demitidos da USP Cidade Universitária, do Butantã, eles iam dar aula lá. Então era tudo caindo aos pedaços. Professores zero vontade de dar aula, os professores falavam isso, eu falava, só tô dando aula porque eu sou obrigado, porque eu não queria estar aqui. E aí aquilo mexeu demais com essa minha Qualidade experiência. do ensino público. Assim, tanto que hoje eu olho e eu falo, tem sim bons docentes, tem sim bons docentes na faculdade, com certeza, mas querendo ou não, a grande maioria ali da experiência que eu tive com várias pessoas que eu conheci de outros cursos, os professores não queriam dar aula. Tinha professor que chegava na lousa e escrevia número 120-170, sei lá. As páginas do livro. E aí embaixo uma data, era a página do livro que ia cair na prova e a data, o professor simplesmente ia embora, entendeu? Não E sei saía. se essa ainda é a realidade hoje em dia, né? Isso já faz quantos anos? Eu passei na faculdade 2011, 2012, a questão não é nem é bem essa, a questão é que assim, a faculdade ela é difícil de entrar, então já faz uma seleção aí, que não é nem um pouco justa, mas já faz uma seleção para quem entra. E quando você entra, as matérias são difíceis, tirar as notas são difíceis e muita coisa ali é difícil, então você tem que realmente se dedicar e querer. E aí quando você entra e você passa na faculdade, você se forma na faculdade, acaba que quem se forma, quem não abandona, quem fica infinitamente, que tinha galera que tava 10, 12 anos lá na faculdade, já tinha jubilado e voltado. E, tipo, acaba que são pessoas que se dedicaram, então são bons profissionais, mas não sei se em boa parte é por conta da faculdade. A minha experiência, pelo menos, não é, devido à faculdade. Mais por escolha, né? Mais por dedicação pessoal. Exatamente. Não que, né, de novo, isso, a experiência do Henrico é de muitos anos atrás. E é minha experiência, né? E a experiência dele, a gente não sabe como tá hoje em dia. Mas um ponto que eu acho que é super importante da gente tocar em tudo isso, é que assim como você falou, que quem tá lá e se dedica e que realmente quer, na parte mínima da coisa, são as pessoas que estão ali por uma escolha genuína.
talvez. Porque a gente sabe que fazer uma faculdade pública e fazer engenharia, fazer medicina, fazer direito, geralmente às vezes não, né? Na maioria das vezes uma expectativa dos pais, uma expectativa familiar, uma expectativa de que você tenha a profissão dos sonhos, tenha o salário E é dos uma grande sonhos. oportunidade, querendo ou não, a USP tem um renome, tanto que se você se forma na USP com diploma, que eu não tenho, acabei não me formando, eu larguei antes de me formar, em alguns países você tem até visto garantido, Tá então é vendo até aí? considerado como passaporte, entendeu? Não, a USP realmente é uma entidade assim que chega a ser mística, porque eu lembro que quando eu estava tentando, pensando, cogitando a universidade, eu ouvia o nome USP e para mim era uma coisa completamente impossível. Para mim, assim, na minha visão. Tanto que eu nem cheguei a pesquisar, nem cheguei a me dedicar, a me debruçar em cima disso, porque eu achava que era impossível para mim. Tipo, pessoas da onde eu venho, eu sou burra, eu não tive um ensino mais puxado, não tive um ensino diferenciado, vim da escola pública, né? E eu achava que para mim não rolava, porque a USP tinha essa aura, né? Então, por isso que a gente tá tratando muito nesse primeiro momento aqui dessa pressão de que você tem que fazer uma faculdade e não é, para algumas pessoas você tem que fazer uma faculdade. E aí vai subindo degraus dentro dessa escala de pressão aí, que você tem que fazer uma faculdade, mas você não tem que fazer qualquer faculdade, você tem que fazer USP e você não tem que fazer qualquer curso, você tem que fazer medicina, sabe? Tipo, você tem que fazer medicina na USP e você tem que ser o melhor para conseguir ser médico e ser alguém. E aí essa pressão, assim, desencadeia muitos problemas na vida das pessoas, assim. Acho que Porque é muita como gente... colocar todos os ovos numa cesta só, né? Tudo, a sua única opção é fazer uma faculdade. Se você não fizer a faculdade, sua vida tá condenada pro resto dela. Sim, e é aquilo, tipo, se você não conseguir alcançar este objetivo macro que foi setado para você por alguém, às vezes não necessariamente por você, você se sente um bosta. Você se sente um lixo, você se sente incapaz de qualquer outra coisa, se você, sei lá, vai mal na faculdade, se você tira uma nota ruim, se você não se forma, se você abandona uma faculdade. Tem um amigo que também largou a USP, não terminou, não se formou, e eu lembro dele me contar a pressão que era na casa dele, tipo, meu Deus do céu, você não vai largar a USP. Não só na casa, para absolutamente qualquer pessoa que você sente e você conversa, você fala, que faculdade você fez? Eu fiz USP e depois larguei. A pessoa, como? Como assim? Onde você tava com a cabeça? Você é maluco? Era, beleza, mas não só por isso. Então tem muita coisa Geralmente ela envolvida. é integral, geralmente você não pode trabalhar, aí você tem que pensar em alimentação, em transporte, em material escolar, em 375 outras mil coisas que não estão cobertas nessa gratuidade da faculdade. E ainda considerando que as pessoas que entram não são pessoas pobres, na sua esmagadora maioria, são pessoas que vêm de berço, que têm dinheiro, que pagam cursinho, que estudam durante muito tempo, que se preparam, que vieram das melhores escolas. Então a competição, ela é muito desonesta, né? Desde o começo, porque a partir do momento em que vai criando-se mais faculdades para, sei lá, tentar criar um produto em cima da faculdade, vai tendo faculdades mais baratas, só que aí chega naquela coisa, né? A famosa unipadaria. Daí você vai olhar, beleza, você conseguiu se esforçar, se dedicar, juntar dinheiro, conseguir uma bolsa, usou o ProUni, grande ProUni, obrigado Lula, em fazer uma faculdade acessível, e ainda assim, depois que você se forma, você ainda tem que passar por mais esse preconceito intelectual que essa faculdade aí não é qualquer coisa. Você passa por uma triagem, né? Existe essa triagem, existe esse mito que não é um mito, que realmente eu vi isso acontecer muito, de pessoas olharem e só pegar lá no currículo, né, pedir pra faculdade estar logo no começo, porque dependendo da faculdade a pessoa já nem lia. Mas eu vivi isso na pele também. Logo que entrei na faculdade, já consegui um estágio na área, então eu tinha um tempo de experiência na área de publicidade quase que similar ao meu tempo de curso, porque eu entrei na faculdade, no primeiro semestre eu já tinha um estágio. Então eu tinha 1 ano de faculdade, 6 meses de experiência. 2 anos de faculdade, 1 ano e meio de experiência. Então eu tinha muita experiência. E eu demorei muito tempo para conseguir entrar em agências grandes, em boas agências, e conseguir cargos mais altos e salários melhores. E aí eu lembro de quando eu entrei em uma agência, que era uma das maiores agências do mercado de publicidade digital, né, no meio online, e eu lembro de ouvir as pessoas falando que o meu currículo já tinha passado por lá, mas que eles não tinham nem me chamado para as entrevistas, e aí eu fui ver que eles tinham um grande programa de estágio, então eles contratavam levas e levas, assim, tipo, a cada 6 meses, 1 ano, entravam, tipo, 12, 20 estagiários, e todos esses estagiários eram USP, ESPM, Sim, a panelinha. PUC, então, assim, o nome que tá no seu currículo já vai ser também desleal à concorrência que você vai ter que enfrentar lá na frente. Então, Mesmo quando você difícil. entra, eu lembro que, eu não tinha grana pra pagar uma faculdade privada, tinha que fazer a pública. E quando eu fiz a pública, eu pensei, putz, pelo menos com
esse nome de faculdade, eu vou conseguir ter mais acesso de estágios, etc. E ainda foi outra frustração que eu tive gigantesca com a USP, em que eu entrei na faculdade, logo no primeiro semestre, igual você, eu fui procurar estágio. Procurei nas grandes tecnologias, Microsoft, IBM, umas outras que são grandes, mas não são tão conhecidas, mas que são da área. Até consegui 2 estágios muito bons. E aí veio uma segunda frustração gigantesca, que é o quê? Peguei lá, consegui passar 300 etapas de entrevista, passei na etapa, peguei lá o contrato bonitinho. E a USP, ela tem um esquema enorme em relação a estágio que torna a coisa ainda mais elitizada, que é o quê? Eu cheguei, apresentei, na época eu não lembro o nome, também nem faço questão de falar o nome dessa pessoa, que era responsável do estágio do meu curso lá na época, e ela olhou pra mim e falou assim, infelizmente, você tá ainda antes do final do quarto semestre, né, que é os primeiros 2 anos, e na nossa visão aqui, quem tá nesse período não tem que trabalhar, só tem que estudar. Eu falei, mas não tem que trabalhar por quê? Você vai pagar minhas contas? Você vai me ajudar com alguma coisa, com algum tipo de apoio? São pouquíssimas bolsas que você tem pra você poder tirar R$ 1.200 por mês e tal. E eu não consegui nenhuma justamente porque é muito difícil ter acesso. E aí quando eu consegui um estágio, eu falei assim, que da hora. Tá, hoje ainda bem que eu não fui pra lá. Mas consegui pegar, apresentei, ela falou, não, simplesmente recusou. E aí eu conversei com a empresa tentou. Só que o que acontece? A USP não assinava. Se ela não assina, não é um estágio válido. E não só eu não posso fazer, mas não conta também pra minha carga horária que era necessária lá na faculdade, pro estágio. Então assim, foi uma frustração atrás da outra, que acabou culminando no fato de que eu não quis finalizar a faculdade, porque eu realmente não via como aquilo ia agregar muito na minha vida. Óbvio, eu tenho uma história muito específica, que como eu estava na tecnologia, eu já estava fazendo freela aqui e ali, esses freela foram ganhando mais corpo, já estava me sustentando, então eu estava mais preocupado com trabalhar do que necessariamente estudar. Então assim, eu acabei indo mais para esse caminho de ser autônomo, trabalhar por conta própria. Você não estava correndo atrás de uma carreira acadêmica? Nem acadêmica e na época nem também uma carreira em outras empresas. Lá, fazendo os freelas tá dando certo, isso tá crescendo, tá tomando corpo, então vou seguir por esse caminho porque eu me sinto mais realizado e com mais independência aqui. Eu não fico à mercê da faculdade, eu não fico à mercê de uma série de coisas. Mas ainda assim, é uma outra grande frustração e que torna a coisa ainda mais elitizada, né? Quem tem o direito de falar que você não precisa trabalhar? Sim, não existe. E é uma coisa que, assim, todas essas pressões, todas essas camadas e camadas de dificuldades e de competição, isso vai mexendo com a cabeça da gente que, assim, na época a gente era super jovem, tava acabando de sair da escola. Naquele momento, assim, você acredita que ou eu faço isso agora, ou acabou minha vida. Ou acabou minha vida. Ou se eu não fizer isso agora, se eu não entrar numa faculdade, se eu não começar a desenvolver minha carreira agora, eu vou ser ninguém. E isso é uma grande mentira. Não tirando aqui o mérito e a importância de fazer uma faculdade, de ter um curso superior. Existem áreas que não tem como não. Então, fazer uma medicina, não tem como você ser médico sem fazer uma faculdade, né? Você fazer direito, não tem como você ser advogado, ser um bom advogado sem uma faculdade. Você nem tem como, né? Não tem como, mas eu acho que ninguém te dá um panorama de tipo, dá um tempo, vai fazer um curso, vai, sei lá, procurar um trampo pra você ganhar um dinheiro e pensar com mais calma no que você quer fazer, vai desenvolver experiência profissional. Se você tiver dinheiro e oportunidade, vai fazer um intercâmbio, sabe? Vai se conhecer, vai entender quem você é, porque todo o tempo que você vai dedicar pra uma faculdade, que você falou, vai ter concorrência, vai ser pressão todo dia, vai ser você em cima de você mesmo, vai ser você brigando com você mesmo todos os dias pra conseguir realizar coisas e alcançar coisas, e às vezes você nem sabe se você realmente quer aquilo, você tá indo porque, sei lá, a sua família é uma família de médicos, ou você tá indo porque você é a primeira pessoa da sua família a ter oportunidade de fazer uma faculdade. Familiar pra você poder chegar na faculdade. Exatamente. Então é tanta pressão em cima de uma cabeça tão jovem, de uma cabeça tão insegura, e é assim, é assustador. Lógico que a nossa experiência, a gente tá falando aqui de 12, 13 anos atrás, era uma experiência diferente, é uma experiência que podia até fazer algum sentido em algum aspecto, sabe? Tipo, há 12 anos atrás, as oportunidades eram outras, você ter uma faculdade realmente fazia alguma diferença no seu currículo, para você ter um salário maior, para você conseguir realizar coisas maiores e conseguir conquistar coisas na vida. Mas hoje em dia, eu acho que, lógico, na época também, mas acho que hoje em dia ainda mais. Você ainda tem muito mais oportunidades e você tem outras opções além de sair da escola correndo para fazer uma faculdade simplesmente porque se você não fizer, a sua vida acabou, sabe? Infelizmente, o mercado cria sim essa pressão, então até porque faculdade a grande é um negócio, maioria né? das áreas, inevitavelmente, você vai ter que fazer faculdade para você ter um diploma que se destaca. Igual você falou, nessas áreas que são obrigatórias para depois você tirar uma certificação, CRM, CRV, algo do tipo. Tem áreas que talvez com mais, vamos dizer assim, experiência, eu só posso falar por 2 que eu tive mais proximidade sobre design e programação,
profissão, em que às vezes aquilo que você faz por conta própria já gera um currículo bom. Para quem é da área de tecnologia, o GitHub, que também é um grande site barra fórum de tecnologia que você pode usar ele como um drive, como um repositório para você arquivar todos os seus códigos, todos os softwares que você fez e outras pessoas poderem ver aquilo e rodar. Então tem maneiras de você comprovar uma habilidade, você comprovar uma expertise. Só que é aquela coisa, como uma faculdade ela vai levar tempo de 3 a 5 anos ou até mais, e depois disso já vai te deixar totalmente dentro do mercado de trabalho, o que a gente está falando aqui não é da falta da necessidade de você fazer uma faculdade ou não, mas sim que existe uma espera que você pode ter. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais nova que eu, então é legal porque dá para fazer esse paralelo aí de temporal, né, que é a Natália. Ela passou por essa mesma pressão de ter que fazer uma faculdade. Tem casos próximos da gente, de um amigo meu também, em que ele é designer hoje e na época o pai dele falou: você faz engenharia ou você tá expulso de casa. Então tem essa pressão que chega num ponto extremamente nocivo, uma pressão extremamente impositiva e ou você faz ou acaba, que eu acho que gera uma série de profissionais frustrados, que acabam fazendo faculdade que escolheu na hora ou que foi escolhido por elas. E o que a gente quer trazer aqui é que hoje em dia, eu acho que existe sim essa possibilidade de você ter um tempo. Não estamos falando para você abrir mão de fazer uma faculdade, porque infelizmente para a grande maioria dos cursos você vai ter que fazer, você vai ter que ter. Mas pelo menos para você ter um tempo, vai conversar com pessoas da área, vai frequentar algum lugar que deixa você ouvir sobre. Hoje em dia você tem fórum, você tem YouTube, você tem um monte de lugares, de espaços que você pode ouvir sobre aquilo. Vai crescer um pouco pessoalmente, tanto que eu falo, não importa você ter uma boa faculdade ou você ter uma faculdade legal, se você não sabe se comunicar, se você não sabe efetivamente trabalhar, porque você também não vai ter uma boa experiência. Então, é o que a gente tem falado aqui, que é o que a Jade falou, às vezes vai trabalhar um pouco, vai fazer alguma outra coisa, vai fazer um curso, hoje em dia tem um monte de curso, o Senai aí tá porrada de coisa que você pode fazer de graça ou algumas a baixo custo. Então, assim, infelizmente, não existe uma escapatória para a grande maioria dos casos, ainda mais se você quer trabalhar em empresas de fora ou empresas grandes que vão ter um processo de seleção que vão ter, sei lá, 1.000 pessoas, e eles vão usar critérios para diminuir isso para os 10, 5 cargos que eles precisam, né? Então, não vai ter como fugir. Mas eu acho que também é tentar fugir dessa pressão inicial. Sabe, você acabou de sair do colégio, você ainda é uma criança, você ainda é uma criança. Então, nesse momento, ainda tem muita coisa que você pode achar que você gosta e você não gosta, e isso acaba dando essa frustração determinista, sabe? Tipo, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E não é o nosso próprio caso de nós dois. A gente fez faculdade, eu fiz 2 faculdades, meio que dentro da mesma área. A Jade também fez faculdade. Beleza, tem um pouco a ver ainda o fato de ser internet e tal, mas a gente tá trabalhando com outro universo, com outra coisa, né? Então, eu conheço o caso de pessoas que fizeram faculdade com 50 anos, com mais de 30 igual a minha mãe, igual eu falei. Então, é tentar fugir um pouco dessa pressão absurda, porque sim, você vai ter que dedicar um bom tempo da sua vida pra isso, sabe? Sim. Isso inevitavelmente vai exigir um tempo. Gente, por mais divertida que pode ser uma faculdade, por mais que você goste do seu curso, por mais que você se sinta realizado, é punk. Faculdade é punk. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você faz 100% nas coisas. Por mais que tenham faculdades que são mais desleixadas, exigem muito do corpo, do psicológico, o fato de você ter que estar presente, às vezes você vai ter que pegar um tempo de condução extenso para chegar numa faculdade, não vai ter tempo para comer, ainda se você tiver que trabalhar, conciliar isso. Tinha época que eu morava na Zona Norte, fazia a faculdade no extremo da Zona Leste e trabalhava na Zona Sul. Eu dormia 3, 4 horas por noite. Então imagina como isso impactou a cabeça. O meu professor da faculdade falava: o que você faz à meia-noite às 6? Essa é a frase clássica de todo professor da faculdade. Nossa, quando você fala que você não tem tempo ou que eles pedem coisas absurdas. Então, assim, a faculdade vai exigir muito de você, não só emocionalmente, quanto fisicamente também. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante de se levar em consideração quando você tá dentro desse vórtice da pressão. Lógico, é muito fácil a gente falar que, não caia nessa pressão, sendo 2 adultos de 32 anos e não sendo um jovem de 18 anos, terminando de 16, a escola. De 16, cada vez mais nova entrando na faculdade. 17 anos terminando a escola, com a pressão dos pais de, meu Deus, você tem que fazer faculdade, senão você, sei lá, não vai ficar na minha casa, alguma coisa assim. Mas dentro das possibilidades que existem, tentar encontrar alguma coisa que converse com quem você é ou que você tenha um mínimo de interesse por aquilo. Por exemplo, eu conto da minha experiência de que eu ia fazer secretariado executivo e eu acabei fazendo comunicação. De todas as possibilidades, hoje eu saí da área, mas as possibilidades foi uma escolha que me atendeu, sabe? Tipo, não era eu tendo que usar roupa social e tendo que ter aula de etiqueta, aprender como tomar sopa para poder, sabe, participar de evento com grandes empresários. Então, assim, se eu tivesse feito a faculdade de secretariado, com certeza eu teria sido uma pessoa muito mais infeliz. Não que eu tenha sido muito feliz na faculdade de publicidade, não que a faculdade de publicidade tenha me preenchido, mas foi
escolha menos pior, sabe? E dentro dessa escolha eu consegui encontrar coisas muito legais, eu consegui ter trabalhos muito interessantes, eu consegui... Aproveitou mais quem você era, né? Aproveitei mais quem eu era, consegui fazer muito mais dinheiro. Então, tentar olhar para as opções que se tem e entender, eu consigo parar um tempo para, sei lá, fazer um curso, para viajar, Olhar pra dentro olhar para primeiro, dentro, né? Quem é descobrir quem eu você, o que que você sou. gosta, o que você não gosta. Tem faculdade que deixa você assistir a aula mesmo não sendo matriculado, só pra você ter uma noção, sei lá. Porque, que nem você falou, você vai ficar 3, 4, 5, 6 anos da sua vida fazendo aquilo. Então, assim, você vai ficar de 3 a muitos anos da sua vida dedicado a isso. E ficar todo esse tempo dedicado a uma coisa que depois, quando você terminar, você perceba que não é uma coisa que você quer fazer, é muito triste você dedicar tanto tempo da sua vida a uma coisa que, no fim, só te trouxe ônus emocional, ônus físico, porque você vai ter se privado de sono, você vai ter se desgastado emocionalmente pra caramba, porque tem as pressões, tem a prova, tem o estágio, tem o trabalho, tem não sei o quê, aí tem o trabalho que você tem que entregar, aí tem que fazer trabalho em grupo, aí tem os amigos, aí tem o bar, aí tem a vida social, tem muita coisa que E ainda acontece tem o nesse fato de período. que se você não se vê encontrado naquilo que você tá fazendo, você ainda pode passar por um segundo processo que também é muito traumático, que eu passei por esse, que é talvez ter que largar uma faculdade e começar uma outra faculdade. Talvez não tenha aproveitamento de um curso pro outro, se é faculdade anual ou semestral, enfim, você pode aproveitar algumas matérias. Porque aí é uma outra frustração. De que, putz, eu fiquei 2, 3, 4 anos, no meu caso foi 4 anos, um curso de 5 anos. Tá bom que teve 8 meses aí que ficou de greve e tal, mas foram 4 anos que eu ficava, meu, agora fodeu. Porque se eu já fiz o que eu fiz na hora de escolher a faculdade, agora que a minha família abre mão de vez. A sorte é que, de novo, nesse momento eu pensei naquilo que eu queria e aquilo que eu não queria. E falei, meu, essa faculdade não tá me ajudando. Na época, na minha experiência, eu acabei indo totalmente mais pro universo de me envolver com a parte complexa da faculdade, que é bebida, festa, droga, um monte de coisa e tal, e só dava atenção pro trabalho e cada vez menos pra faculdade, e cada vez menos fazia sentido eu dispor aquele tempo e aquele esforço de ter que ir, etc. E aí você tem que trocar pra uma faculdade e tal. Então, assim, não que é um problema. Eu acho que se você tiver que trocar 10 vezes até você achar a melhor faculdade que você trocar. quer, melhor coisa que tem. Mas sim, existe essa pressão também de ter que trocar a faculdade, recomeçar uma faculdade. Ai, meu Deus, eu tô no último ano, vou terminar e depois eu faço outra. Não, deixa esse último ano pra lá, é um último ano de uma coisa que você não quer fazer, sabe? Vai fazer, vai gastar esse um ano com uma coisa que você quer, vai se dedicar esse um ano numa área que você quer. Porque com certeza, um profissional dedicado, um profissional que gosta do que tá fazendo, você com certeza vai estudar com muito mais empenho, vai se concentrar muito melhor no que você tá fazendo e vai ser um profissional muito melhor naquilo que você se propôs a fazer, do que um profissional que tá fazendo aquilo simplesmente pra cumprir tabela. Eu até tiraria um pouco essa visão de focar no mundo profissional, ainda mais com essa visão mais Gen Z que eu acho incrível do mundo profissional, que é o trabalho que paga suas contas. Sair um pouco desse universo da cabeça de millennium, principalmente de boomer, que você tem que viver o trabalho tem que ser uma coisa que tem que te construir, tem que fazer não sei o quê. Às vezes, se você entender em que você gosta da sua área de atuação, você fez uma faculdade legal e o trabalho talvez vai sustentar, financiar uma próxima etapa, pode ser um bom caminho. Com certeza, mas o que eu quero dizer não é nem, tipo, de viver o trabalho, é de você ter um caminho menos torturante. Então, tipo, eu decidi que eu vou fazer administração porque eu não sei o que fazer, administração pelo menos eu vou conseguir um emprego num escritório, tá ligado? E aí, às vezes, você detesta ficar o dia inteiro no escritório, você detesta ter que lidar com papel, folha de pagamento, você detesta essas coisas. E aí, o seu dia a dia vai ser torturante. Por mais que seja só o seu trabalho, por mais que sejam 8 horas que você vai entrar ali fazer seu trampo, terminou seu trampo, fechar o computador e ir embora, vão ser 8 horas da sua vida que vão ser um inferno. Então, por mais que seja só o seu trabalho, tentar encontrar alguma coisa que sempre vai ser difícil, porque é trabalho, mas alguma coisa que você vá lá, faça, e isso não seja, tipo, 100% horrível 100% do tempo, sabe? Então, acho que é mais nesse lugar. E lembrar também que faculdade não é garantia de nada. Faculdade não é garantia. Tem um monte de gente aí, a gente conhece histórias a rodo de pessoas que são formadas e não trabalham nas suas áreas, que são formadas e trabalham em outras coisas, são formadas e acabam indo para o subemprego porque não conseguem emprego nas suas áreas. Especialmente essas áreas muito genéricas ou essas áreas que têm concorrências absurdas e gigantescas porque estão muito saturadas, tem muitos profissionais, tem muita gente que está fazendo só pelo salário, enfim. Então tem que tomar cuidado também com essa coisa da garantia, de meu Deus, eu vou fazer uma faculdade porque só com uma faculdade eu vou conseguir ter um emprego melhor. Sem contar os problemas socioeconômicos, né? Porque infelizmente a gente vive num mundo capitalista que é totalmente
totalmente injusto, que é totalmente desleal e que vem de uma falsa ideia de meritocracia, que se você se dedicar você vai conquistar. Às vezes você é uma mulher preta periférica, você faz uma faculdade, mas ainda vai ser difícil você achar uma empresa que te acolhe, uma empresa que Exatamente. te contrata, que tenha vagas afirmativas, que foca em ter um quadro de funcionários mais diverso, etc. Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar em tudo isso porque a gente pode não pensar, mas eles vão pensar. Essa galera que contrata vai pensar nisso. E, infelizmente, a gente vê muito disso por aí, de gente super capacitada, que tem diploma bom, faculdade boa, faz pós e não consegue entrar no mercado de trabalho. Às vezes tem que omitir formação ou diminuir a formação que fez para conseguir entrar. Então, assim, não é um mar de rosas e, como a Jade falou, não existe garantia. É você entender quem você é, onde você se encontra, que espaço você quer atingir, que espaço você quer conquistar. Procurar, hoje em dia, com o fato de existir rede social, com certeza vai ter pessoas que se assemelham a você, que podem ser uma referência sua, que vão falar sobre isso, que vai falar sobre o mercado. Converse com pessoas da área que você quer trabalhar, converse com pessoas da área que você quer estudar. E lembrar também uma coisa importante que é, beleza, você quer ser médico, né? Eu lembrei desse exemplo que a gente estava conversando esses dias com uma amiga nossa que acabou parando a faculdade de medicina. Você quer ser médico? Mas você não vai ser médico só porque você entrou na faculdade agora. Você vai ter que passar por um processo. Vão ser pelo menos 6 anos de investimento em estudo. Vão ser 6 anos em que você não vai ser um médico. Então, é pensar que, assim, no mínimo, vão ser 6 anos em que você vai ser um bostinha estudando dentro de um ambiente extremamente tóxico, com um monte de gente mais velha, com um monte de gente que vai olhar pra você como um iniciante, como alguém sem experiência, como um jovem deslumbrado que não sabe o que tá fazendo, que vão te pressionar a se sentir mal, a se sentir incapaz. Só que você tem que entender que é um processo. Você primeiro vai ser um estudante, aí você vai ser um residente, aí você vai ser um médico. E sem contar que os materiais são caríssimos, mesmo que você passe uma faculdade pública. Eu já vi muitos casos disso que largaram uma faculdade de medicina porque os materiais são super caros. Exato. Então, assim, uma faculdade é investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de saúde física e psicológica. De vida. Investimento de vida, de maneira geral. Então, é uma coisa que precisa ser tratada com mais cuidado, eu acho. Então, acho que por isso que a gente decidiu fazer esse episódio, que a gente conversou com essa nossa amiga sobre faculdade e eu fiquei com isso rodando na minha cabeça, de que nem a gente falou, hoje em dia tem várias opções de que você pode, com cursos, com internet, com outros tipos de trabalho. Tem aí a Boca Rosa que não fez faculdade, hoje é CEO de uma das maiores empresas de beleza do Brasil, sabe? Então, existem opções, entendeu? A faculdade não é garantia de nada e também não é exclusão pra nada. Então fala aí pra gente também se vocês fizeram faculdade, se vocês estão escolhendo a faculdade, se vocês já se formaram, se vocês são da área acadêmica ou se vocês trabalham em alguma empresa, trabalham por conta própria. Compartilha com a gente isso daí nos comentários. E é até mesmo legal porque vai que as pessoas que vão ler nos comentários vão ver opções e outras histórias além das nossas, né? Porque aquilo que a gente falou, a gente não tá aqui pra falar como o mundo funciona ou deixa de funcionar ou caga regra. A gente tá aqui pra compartilhar o como foi pra gente. Qual foi a nossa experiência. E pode ser que algo disso te ajude. Ou pelo menos alivie um pouco o seu peso. Lembra aquela conversa no fumódromo? Que você tá doida, confusa, sem saber o que fazer na sua vida? Aí você sentou no fumódromo, mesmo que você não fume, e aí você trombou um desconhecido e começou a contar e falar sobre coisas complexas da sua vida pra ele. É isso. Deixa nos comentários a sua experiência, deixa nos comentários o que você acha. E aí, quem sabe, o seu comentário pode ajudar alguém que tá num momento de decisão, tá em dúvida, tá confuso, sem saber o que fazer. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar sobre faculdade, meu amor? Não, chega. Acabou. Pra mim deu. Já fiz 2, não quero mais. Eu quero fazer outra, mas agora não tenho poder aquisitivo, mas vai vir aí. Vem aí, Jadinha Modas, quero fazer faculdade de moda, então vai vir aí, podem me cobrar. A gente falou bastante sobre faculdade, agora a gente vai para os nossos quadros, que é um fio para soltar e um fio para segurar. E você, meu amor, qual o seu fio para soltar? Então, uma coisa ruim, um fio para soltar, eu acho que justamente puxando aí o gancho do tema, daquilo que a gente falou, o fio que eu vou soltar são dessas pressões, principalmente dos pais, que na cabeça deles eles estão fazendo melhor, estão querendo um bom futuro pro filho deles, e tudo isso é entendível, ainda mais agora com a idade que eu tenho, então isso ainda é melhor. Mas, meu, vamos soltar essa pressão, vamos deixar os jovens cometerem os erros deles, todo mundo comete erro. A única coisa que você tem de garantir na vida é que você vai morrer, mas tem uma outra, que aí a galera não comenta, é que você vai errar. Todo mundo erra, não existe vida sem erro, não existe vida perfeita, porque não existe gabarito pra vida, não existe receita de bolo. Cada caso é um caso, cada pessoa é um contexto. Então, assim, vamos dar espaço para os jovens escolherem, para os jovens errarem, para escolherem não fazer faculdade, depois mudar de ideia e fazer, para escolher fazer a faculdade que quer e se depois achar que não deu certo ir para outra. Então, eu quero soltar o fio dessa pressão
porque passei muito por isso e muita gente que eu conheço passou por isso. E lembrando, tá? A única pessoa que eu conheço hoje com mais de 30 anos que tem a vida resolvida, essa pessoa ela já veio de família rica, não é a regra. Então vamos lá. E o seu, meu amor? O meu fio pra soltar, a minha baixa tolerância à frustração. A gente colocou as araras, não sei se vocês estão acompanhando. Se não estão acompanhando, tratem de acompanhar, porque se não estão acompanhando, vocês não gostam da gente de verdade. E aqui é assim, você tóxica mesmo com vocês, porque a gente precisa desse apoio pra conseguir fazer isso aqui dar certo. Vai lá no Instagram, acompanhar a gente, Instagram, TikTok, pra ver a nossa rotina e o que a gente tem feito aí da nossa vida. E a gente mostrou que a gente colocou as araras pra organizar o nosso closet, que é parte essencial pra uma vida tranquila pra mim. E aí a arara despencou, caiu no chão, me acordando, entendeu? Derrubou meu chapéu de espelho. E foi um susto, hein? Tomei um susto. E aí depois disso, eu fiquei extremamente frustrada e nada faz sentido pra mim mais. Parece que tá tudo uma merda e a minha tolerância à frustração tá, assim, inexistente. Então eu gostaria de soltar esse fio da baixa tolerância à frustração, porque frustração é parte da vida e eu preciso aprender a lidar melhor com ela, porque eu já tenho 32 anos, eu não sou uma criança, mas é muito difícil. Então eu quero soltar esse fio, tá? E pra gente acabar com coisa boa, acabar alto astral, a gente vai falar um fio pra segurar. Qual é o seu fio pra segurar, meu amor? Meu fio pra segurar vai ser a rede que a gente colocou aqui em casa, que já acompanha a gente há um tempo, já há mais tempo ainda. Eu gosto bastante de poder deitar na rede, ficar de boa em algum momento, relaxar, ficar balangando de um lado pro outro. Agora que a gente tá numa casa e não num apartamento, não vai ter vizinho reclamando, da parede rangendo. Então, aproveitando as pequenas coisas da vida, né? Então, meu fio pra segurar vai ser ter essa rede em casa. Muito bonitinha, inclusive, amarelinha. Gosto muito dela. E você, meu amor? O que você vai segurar? Ai, meu fio pra segurar é uma série que a gente tem assistido recente, que é Recursos Humanos, é uma série de animação na Netflix. É um spin-off de Big Mouth. E é muito bom, é muito bom. Eu tenho dado boas risadas e fazia muito tempo que eu não dava boas risadas. Além de ser uma série que também faz você refletir enquanto você tá rindo, né? Às vezes você tá rindo, do nada você tá chorando, e aí tudo ao mesmo tempo acontecendo. Rindo da desgraça. Rindo da desgraça, porque é uma animação, como eu falei, um spin-off de Big Mouth. Nessa série tem os recursos humanos, que são como se fossem entidades, pequenas entidades. Então tem os monstros hormonais, que são responsáveis por te deixar com tesão, pela parte sexual da sua vida. Aí tem o gremlin da ambição, tem o mago da vergonha. Então tem vários personagens. Tem o besouro do amor. O anjo do vício. O anjo do vício. Então ele vai, e é uma animação adulta, né, 18 mais, e eles vão abordando o dia a dia das pessoas e como as pessoas vão lidando com os dramas e os problemas e as questões da vida, e é muito bom. Lembra muito um pouquinho bom. de como se fosse um Divertidamente, só que pra adultos, né? É, tipo isso, só que eles não estão na sua cabeça. Eles são, tipo, entidades que te acompanham e meio no universo da série você consegue trocar com elas, né? Você meio que eles são conselheiros, né? Então, tipo, a ambição, ela vai te aconselhando a correr atrás das coisas que você quer, a construir mais coisas. O besouro do amor, ele vai conversando com você sobre as suas relações e tal. Então, assim, é muito legal. Você começa a elaborar várias coisas sobre a sua própria vida enquanto você assiste. E eu dou gargalhadas altas, porque é muito bom e fazia muito tempo que eu não ria tanto. Então, recomendo muito que vocês assistam Recursos Humanos na Netflix e depois venham contar pra gente o que vocês acharam. E recomendo também você seguir todas as nossas redes, @solta-esse-fio, e todas, por favor, segue a gente, dá esse apoio. Não tá muito movimentado no Twitter, mas existe, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o YouTube. Então vai lá, dá esse apoiozinho pra gente, comenta, dá like, compartilha, ajuda a gente a ter esse novo momento, essa nova profissão, essa nova carreira. E se não estiver gostando, fala. Se estiver gostando, fala ainda mais. E a gente tá aqui pra fazer isso ser uma nova oportunidade pra gente. E tem sido muito divertido, tem sido até interessante essa construção, esse crescimento. Então tem sido muito legal. Então ajuda a gente. Avalia no Spotify, por favor. Se você puder dar 5 estrelas, eu vou agradecer muito. Se não der também, tudo bem. A gente aceita todas as críticas, mas vou ficar triste. E segue lá o nosso Apoia-se, nosso Orelo. Se quiser dar um apoio ainda maior pra gente, se o bolsinho estiver podendo, disponibilizar uma graninha, entra lá, já tem as campanhas, a gente já tem alguns apoiadores. Muito obrigado, vocês estão ajudando a gente nesse começo e espero que cresça cada vez mais pra gente poder fazer cada vez mais coisa pra todo mundo. E pra finalizar, como a gente sempre finaliza, um emojizinho pra comentar. Que emoji a gente comenta, meu amor? Acho que tem um emoji que é uns caderninho. Ou um caderno. Não precisa ser o que estão vários, mas emojizinho de caderninho, de estudantes. Então, se você chegou até aqui, comente um caderninho, seja aqui na caixa de comentários desse episódio ou nas nossas redes sociais, que nem o Henrique falou.
solta esse fio em todas elas. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Estamos muito felizes de soltar esse podcast, como o Henrique falou. Tem sido uma experiência muito interessante e um lugar pra gente se abrir, pra gente compartilhar as nossas experiências, nossas reflexões. Então, espero que vocês estejam gostando. E é isso. Um beijo. Tchau.